sabe o que assistir? Tem na TV Podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV. Estamos morrendo de fome e por isso que a gente resolveu hoje falar de quê, gente? De cinema, mas também falar de comida, né, minha gente? E hoje, pra falar aqui das comilanças, eu tô aqui com ela, nossa rainha Liane Mota. Oi, gente, tudo bem? Já começo dizendo que a minha comida preferida é pizza, hein? É, sorvete não, né? Aí tu jogou baixo, aí não. Ah, não pode? Pode, justíssimo. Mas não vou falar sobre pizza. Quem sabe vai sair uma pizza no meio da conversa, né? Tudo termina em pizza. Exatamente. E a gente tá aqui, vocês já ouviram a voz dele aqui. Estou aqui com o Leonardo Amaro. Sim, eu mesmo. E, gente, comida é vida. Você ter o prazer de preparar algum prato, você ter o prazer de chamar alguém pra jantar com você, pra almoçar com você. Então, a comida ela tem que ser celebrada e hoje nós vamos celebrar isso com o cinema. E a gente trouxe uma pessoa aqui hoje que é pra brilhantar o nosso papo, uma pessoa que é especialista de falar de comida. Estamos aqui com a Denise Godinho, eu vou pedir para ela se apresentar e já falar sobre o canal dela. Oi, gente, tô muito feliz de estar aqui, eu sou a Denise, eu sou criadora do Capitu Vem para o Jantar, e lá no Capitu eu falo sobre comida em grandes histórias, na literatura, no cinema, essas maravilhas todas. Muito bom. E reproduz também, né, Denise? Reproduz as receitas. Eu reproduzo, faço as receitas, falo sobre elas, compartilho cenas de filmes, então assim, tô muito feliz de estar aqui. Já queria ser vizinha da Denise, gente. Já pensou? Já queria ser vizinha dela pra experimentar as receitas que ela faz. Ai, delícia. Quando eu morava em prédio, é que agora eu moro em casa, quando eu morava em prédio sempre fazia demais, eu sempre levava pro porteiro. Feliz aí foi esse porteiro, né? E para falar desse tema, então, se você não conhece a gente, nós somos o Tem na TV. Estamos aqui todas as semanas, né, trazendo dicas de filmes e de séries. Temos o nosso clubinho, né, Liane? Sim, o clubinho e várias redes sociais para você encontrar a gente por aí. Estamos no Instagram, no TikTok, no Twitter, @TemNaTVPod. Você encontra a gente em todas essas redes sociais. Aqui no Spotify, toda semana, um episódio novo do podcast com algum assunto diferente, nas outras plataformas de streaming de áudio também, e o clubinho no Telegram, onde a gente ali compartilha novidades, lançamentos e também debate muito com o pessoal ali o que a gente está assistindo, o que estreou, o que saiu do ar. Então, se você quiser acompanhar a gente, tem todas essas redes sociais aí para acompanhar a gente, tá bom? Pois é, e agora vamos falar de coisa boa, que tem que ser comida, né? Estamos de volta, pessoal. Estamos aqui com a Denise hoje. E como vocês sabem, né? O cinema e a comida sempre tem uma relação muito íntima, né? Tem alguns filmes e algumas séries que a gente vê que utilizam dessa narrativa da comida. Às vezes é o tema principal do filme ou da série. E aí a gente veio trazer hoje aqui alguns para comentar, né? E alguns exemplos. A Denise também vai falar sobre alguns pratos que são icônicos, né, no cinema. E aí eu quero começar perguntando a ela, Denise, qual é o prato mais icônico de todos da história do cinema para você? Nossa, essa pergunta é difícil. Mas de cara, assim, eu penso nos canoles do Poderoso Chefão. No Ratatouille da animação da Disney. Ai, nossa, isso é muito difícil, assim. O Ratatouille e os vários pratos, né, que eles fazem, né? Exatamente. Só que o Ratatouille tem toda uma memória afetiva, assim, ali, né, em torno do... É um crítico, né, que vai no restaurante, ele sente o sabor do Ratatouille, ele é transportado para a infância. E tem toda um quezinho ali de homenagem ao Proust com as Madeleines também na literatura, né, que acontece a mesma coisa, ele molha a
Madeleine no chá e experimenta e ele lembra da infância. Eu acho que ali é uma grande homenagem ao Proust, aquela cena. Mas, nossa, várias cenas. Eu lembro das comidas, eu assisti esses dias, tá? Não é tão... Pode ser que muitas pessoas não tenham assistido, mas Minha Mãe é uma Sereia, um clássico dos anos 90, com a Cher, Winona Ryder. Nossa, clássico. E clássico. Sessão da tarde, né? Eu ia falar isso. Sessão da tarde totalmente, assim. E a mãe delas não cozinha, ela só faz petisco. Então ela compra marshmallow, faz espetinho de marshmallow com uva, esquenta no fogão. Elas só comem isso, assim. Eu achei muito icônico. Uhum. Mas assim, tem muitas que eu vou lembrando ao longo da nossa conversa. Já que a Denise puxou, né, uma da sessão da tarde aí, né, o filme antigo, um que me lembra bastante, assim, não é um prato, não é uma comida, mas é um item que é comestível, que é o chocolate, que é o tal o chocolate do Slot lá, né, que é uma das coisas que dos Goonies, né, porque o Slot, ele basicamente ele é movido ao chocolate, então assim, aquilo ali fica meio que marcado. Beleza, não é um prato, né, não é uma coisa mais complexa, mas é um objeto ali do filme que meio que conduz a história, né. Exatamente. E o interessante desse tema é isso. É que a gente tem tantos filmes que levam o tema gastronomia como principal, quanto quando a gente para pra pensar, às vezes quando a gente tá assistindo, a gente não presta atenção na comida, no que eles estão comendo e tal. Mas aí depois quando a gente para pra pensar, aquilo ali fica marcado, aquela comida, aquela bebida fica marcado como do filme, né? Eu tinha separado aqui também pra falar, por exemplo, os feijõezinhos do Harry Potter, que eu sou fã do Harry Potter, Denise. Eu também. E aí tem os feijõezinhos, tem a cerveja amanteigada ali, que inclusive já vi que tem no seu canal, né? E aí a gente não percebe isso, só quando a gente para, né? Mas a comida tá ali a todo momento. Sim, é verdade. E assim, sabe o que é interessante? Que é uma coisa que a gente é legal de falar, que nem sempre a comida existe para abrir o nosso apetite, assim. Porque a gente, por exemplo, pode falar, já que a gente tá em outubro, Halloween, as tortas de carne do Sweeney Todd. Verdade. Né, que são bem macabras. Ou então, eu lembrei agora, outro clássico da Sessão da Tarde, Conta Comigo, que é um filme baseado num conto do Stephen King, e tem aquela cena, emblemática, que eles estão num campeonato de comer torta, e tem um grande, festival de vômito depois. Desculpa quem tá ouvindo. A intenção é abrir o apetite, eu sei, mas enfim, era uma torta de uva, assim. Então, é muito interessante. O que dizer do Hannibal, né? O grande Hannibal. Então, assim, a comida, ela tem várias simbologias, né? Não existe só para abrir o nosso apetite. Isso que é legal da gente perceber também. Hannibal realmente seria um filme que eu não esperava ser comentado nesse episódio, mas foi ótimo. Uma série que eu tava lembrando aqui, que enquanto vocês estavam conversando, que não é nada de comida, mas a comida é muito icônico, que é Gilmore Girls. Assim, a coisa do café da manhã delas lá em Luke, né? Todos os dias. A coisa delas não cozinharem, mas só, assim, sempre tá pedindo o chinês, né? Ou então donuts ou pizza pra ver os filmes, assim, eu acho que é bem interessante também. E você sabe, Bárbara, que uma editora brasileira, que eu esqueci o nome agora pra falar, mas ela acabou de lançar um livro de receitas de Gilmore Girls. Não sabia. E tem também, nessa pegada, lançaram um de Friends. Olha! Com algumas receitas de Friends. Friends é icônico, né? E Mônica era chefe, né? Exatamente. Aí, por exemplo, nos episódios de Natal, o da Thanksgiving, né? Ela faz as comidas e tudo. O peru, né? Eu fiz a cheesecake, aquela cheesecake que é a Rachel e o Chandler, acho que é o Chandler, que eles deixam cair e eles ficam comendo. Não, acho que era o Joey, né? Não lembro, gente, mas eu acho que... Não sei se é o Joey ou o Chandler, mas eu sei que é a Rachel, que eles deixam a cheesecake cair e eles não querem desperdiçar, então eles comem a cheesecake ali, dividindo no chão. Ela é destruída. Até tu falar do cheesecake, até fazer um comentário que... No final de semana, de vez em quando a gente sai, né, pra comer alguma coisa na padaria e tal, e aí o pessoal faz a tal da cheesecake. Assim, eu não sei se é uma receita, se é a mesma receita no Brasil inteiro e tal, mas eu sei que aqui que eu moro em Blumenau, Santa Catarina, então é uma receita meio que tradicional alemã, vamos dizer assim. Só que o pessoal tá avacalhando tanto com a cheesecake, que eles botam gelatina, eles botam tudo. Nossa. E a cheesecake tá cada vez assim, tipo, o preço tá cada vez subindo mais e a qualidade tá subindo menos. E aí eu falei
pra minha esposa, olha, eu tô quase comprando os ingredientes pra fazer uma cheesecake em casa, porque não tem mais cheesecake. Porque todo lugar que tu vai, tipo, é pura gelatina, enfim, tá uma vergonha a situação da cheesecake, assim, mas eu lembrei disso agora que a gente falou final de semana, assim, então tá bem fresco, né? Se for fazer, manda um pedacinho pra cá, hein? Ó, se mandar Sedex, mandar pelo Sedex. A gente precisa conhecer a original, né, Liane? Olha aí, ó. Outra coisa de Friends tem muitos episódios, então tem muita coisa com comida, assim. Quando Mônica terminou o relacionamento dela com Richard, ela ficou numa deprê tão grande que ela cozinhava muito, e aí ela começou a fazer doce de compota. E Joey, como sempre, né, era ele que ia lá e comia e tudo, até que ela resolve parar e enfrentar o problema, mas assim, foram muitas compotas de comida. E eu tenho uma característica que eu divido muito com o Joey, que é Joey não divide comida. Temos dois membros no clube. Eu já fui bastante assim. Hoje em dia eu tô mais maleável nesse sentido, tô bem tranquilo, assim, mas eu entendo a tua dor. Assim, na verdade, assim, mais ou menos, né? Porque a partir do momento que você tem filho, você aprende que tem que dividir, né? Porque não... Olha aí, ó, importante. Você não consegue comer sozinho de jeito nenhum. Eu sou daquela que vou pro banheiro, escondido do filho. Mas, ô Denise, me diz uma coisa, como é que tu chama o teu filho? O nome dele? É. Pedro. Ah, tá. Não, é porque a Liane chama o filho dela de criança. Não, é porque quando eu vou falar alguma coisa sobre o meu filho, eu falo assim, eu vou colocar a criança pra dormir. Aí ele acha estranho. Entendi. É só pra brincar com ela. O nome do meu filho é criança. Mas normal. Denise, você hoje faz, né, pega muitas obras do cinema pra fazer as suas receitas e colocar lá no seu Instagram, né, o Capitu. Só que assim, isso não começou com cinema, começou com literatura, né? É tanto que o nome Capitu provavelmente vem de Capitu e Bentinho lá e tal, né? Da literatura. Eu queria saber como é que foi esse seu despertar pra fazer sobre o cinema. Então, o Capitu, eu tava lendo Dom Casmurro, do Machado de Assis, e eu me deparei com a menção de uma cocada, que é muito importante para o desenvolvimento da história da Capitu e do Bentinho. Eu senti muita vontade de comer cocada, fui pra cozinha, fiz o doce e começou essa história. Eu tive a ideia de criar um blog para fazer receitas literárias. E aí, durante muito tempo, eu fui fazendo só de livros, eu fui percebendo que, durante a leitura, porque eu fui apurando o meu olhar, vamos dizer assim, para a leitura, né, de não só... de prestar atenção na comida, entendendo que ela não estava ali só para alimentar um personagem, ela trazia contexto histórico, social, cultural. Então eu comecei a pesquisar essa simbiose, né? Só que a partir do momento em que, primeiro, né, eu acho que o capítulo começou a crescer e as pessoas começaram a me pedir, fala sobre o filme e tal, fala sobre o filme e tal. E eu comecei a entender que essa história, essa simbiose, né, essa história que a comida conta, vamos dizer assim, ela não faz parte só da literatura, né? O filme também é uma grande história que a gente pode analisar pela perspectiva da alimentação. Então, já tem mais ou menos um ano, assim, que eu comecei a falar de filmes e é uma paixão minha muito grande, né? Porque eu sou da área, eu sou jornalista, né? E eu sempre trabalhei na área da cultura, assim, falando também de gastronomia, mas também falei muito de cinema. Então, eu pude juntar essas paixões, assim, eu sou apaixonada por esses temas, literatura, gastronomia e cinema, então, assim, me divirto muito fazendo Capitu. Legal, muito legal. Eu, assim, confesso que quando eu descobri, veio por acaso o seu Instagram lá no... Porque eu já te seguia, né, por causa do outro trabalho. E eu falei, gente, que ideia genial, porque você nunca para... por exemplo, o manjar turco que você fez, né, só comentando. Eu nunca tinha parado pra pensar como que seria. E aí, quando eu vi a sua receita, eu consegui, na minha cabeça, imaginar como que era a receita que tava ali no livro, sabe? Eu achei muito... muito bacana. Sim, assim, quando eu na verdade, eu assisti o filme antes de ler o livro. E aí tem aquela, né, esse manjar turco icônico que o Edmundo
cogita entregar os irmãos em troca do doce. Então eu sempre pensei, meu Deus, deve ser algo muito gostoso, porque ele quase entregou os irmãos pra bruxa branca em troca disso, né? E aí eu sempre fiquei, putz, como será que faz isso e tal? E aí eu descobri a receita, descobri que é uma receita muito clássica e fiz, assim, foi uma grata surpresa, porque realmente é muito gostoso. E aconteceu a mesma coisa comigo na cerveja manteigada, porque eu li o Harry Potter quando eu tinha, sei lá, 10 anos. Então eu li o primeiro livro e me apaixonei, assim, eu acho que o Harry Potter, ele foi o grande responsável por eu me apaixonar pela leitura, porque foi o primeiro contato que eu tive com a leitura, sabe? Então eu sempre fiquei, assim, intrigada quando eu lia Harry Potter. Cerveja manteigada, meu Deus, eu imaginava um chopp com manteiga, entendeu? Nessa época ainda não dava pra tomar nem chopp, né? Aí... Exatamente, tem isso também, né? Mas pra mim, na minha cabeça, era isso. Depois de um tempo, assim, quando eu fui, enfim, estudando e também fiz o Capitu, eu descobri que, na verdade, é uma bebida com caramelo, né? Eu tive a oportunidade de ir pra lá, pra Orlando, e experimentei no parque, mas... Enfim, fiz a receita, uma versão minha, né? Que é diferente da do parque. Mas assim, eu fiquei muito intrigada, porque você fala de Harry Potter para as pessoas, provavelmente elas lembram sim, imediatamente, quando fala de comida, cerveja manteigada. Claro que tem muitas... E dos feijõezinhos também, né? Os feijõezinhos, ou então assim, né? Harry Potter, o que o Harry Potter ensinou pra gente é que você pode fazer praticamente quase tudo com abóbora. Porque, todas as receitas possíveis com abóbora estão lá dentro. E, então, assim, me gerou essa curiosidade. Pra mim, acho que é uma forma muito, muito interessante de transformar o lúdico de uma história em algo concreto, assim, seja na literatura, no cinema, sabe? Você ter a oportunidade de provar, por exemplo, uma lenda élfica que acompanhou o Frodo e Sam naquela trajetória toda para destruir o anel, sabe? Isso é muito legal. Isso aproxima o leitor ou o espectador dessa obra. Então, isso que eu ia te perguntar, porque tem algumas... Por exemplo, quando você fala de cocada é uma receita comum aqui pra gente, né? Então, talvez seja fácil de reproduzir. Agora, quando é uma coisa assim, por exemplo, se não tivesse... A cerveja manteigada, ela foi uma criação da autora, né? Se não tivesse lá no parque e tal... Como que você faz essa pesquisa, assim, deste tipo de comida que é citada e não existe, assim, não tem, sabe? Como que você chega nessa receita? Então, eu faço um processo de pesquisa para ver como que se comia naquela época, ou, por exemplo, pegar uma obra histórica, né, vamos dizer assim. O que se comia naquela época, se, por exemplo, essa cena daquele alimento X acontece durante um chá numa obra do século XVIII na Inglaterra, por exemplo, eu vou ver o que servia no chá, sabe, naquela época, para, tipo, entender qual era o contexto, quais eram os alimentos naturais daquilo, né, para tipo tentar fazer algo pelo menos parecido. Mas, por exemplo, no caso específico da cerveja manteigada, existe uma curiosidade muito interessante que é a seguinte: quando os livros foram lançados, uma jornalista do New York Times fez uma crítica assim, acabou com a J.K. Rowling, falando que ela estava incitando os jovens a beberem álcool, né, por conta da cerveja manteigada. Tanto é que a própria matéria da jornalista fala que dá a entender que provavelmente ali era um hidromel, que era uma bebida muito clássica, né, de você vê, por exemplo, o Game of Thrones, né, ou as Crônicas de Gelo e Fogo, que fala muito do hidromel, era provavelmente uma bebida nesse sentido que ela pensou. Só que foi depois dessa crítica que a J.K. Rowling veio ao público e falou, não, é uma bebida de caramelo. Então, assim, até hoje, alguns leitores que são muito fãs de Harry Potter já pegaram durante, né, assim, em todos os livros, algumas pistas que querem dizer que provavelmente a cerveja manteigada era de fato alcoólica, entende? Porque o Dobby, por exemplo, que é um elfo, ele toma e ele fica alterado. A Hermione, ela toma cerveja manteigada e ela cria coragem pra meio que se aproximar do Rony quando eles começam a ter um trelelê lá. Então, assim, tem algumas outras pistas que eu não lembro, mas se você vai pesquisar, já virou, assim, até tópico de debate no Reddit, sabe? Essas questões. Então, ela falou, é uma cerveja de caramelo. Então aí eu fui pensando, né, lembrando que eu já tinha provado, né, tem um quê mais gasoso, fui pensando e criando, até ficar
mais ou menos parecido, mas particularmente, assim, modéstia bem à parte, eu prefiro a minha. Nossa, muito interessante esse processo aí de pesquisa que você faz, porque eu já me peguei pensando várias vezes, nossa, mas como que ela chegou? Eu até já fui buscar assim na memória, mas será que no livro tem a receita que elas... Não tem. Não tem. Muito interessante. A Denise falando ali que é da pesquisa, né, e das comidas da época e tal, até quando eu tô assistindo, assim, uma série, um filme, que às vezes é de época, eu também fico reparando. Tem um episódio de uma série, eu tô tentando puxar da cabeça agora, até tentei olhar aqui no TV Time agora pra ver se eu achava, mas eu não lembro agora o nome da série, que é assim, o cara, ele vai do bar desde o século X, ele é um... Vamos dizer assim, ele fez um pacto lá que ele não morre. Então ele vai... a cada 100 anos ele tem que ir naquele bar, naquele dia lá. Eu não tô lembrando agora a série. Não é do Sandman? É um episódio de Sandman. Isso, do Sandman. Isso, exato. Obrigado. Exatamente, do Sandman. E aí, assim, se tu for reparar, tipo assim, lá no início, quando é lá antigamente, tipo assim, é uma comida que eles estão servindo lá da época. Aí depois, 100 anos depois, já é outra coisa que eles estão servindo. Aí depois, cada 100 anos que vai pulando, vai mudando a bebida e vai pulando, né? E o próprio cenário do bar também, né? Tem, né? Porque ainda tem isso também, né? Então, assim, achei bem interessante que nesse sentido aí, olhando pro passado, e tem uma série que saiu agora da Apple TV Plus, que é uma série que conta meio que no futuro, questão climática e tal, e aí eles sempre falam assim, porque a gente conseguiu comprar aqui um repolho, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, uma verdura, tipo, que hoje pra gente é normal, né, tu vai na feira e compra, e tipo, lá no futuro, em 2070, tipo, é um bagulho que custa, sei lá, R$500 um repolho, assim. Sim. E aí é legal tu ver que, né, essas coisinhas, assim, essas brincadeiras que o pessoal joga, assim, tipo, coisas que hoje pode ser normal, no futuro pode ser que seja mais... A gente vai ter difícil acesso e tal, então é legal tu ficar olhando, assim, como é que, né, essas dinâmicas, assim, né? Eu acho que o alimento, ele tem uma simbologia na história, ele sempre tem, ele quer dizer alguma coisa. Então, por exemplo, você pega o conto da Aya, da Margaret Atwood, que gerou a série The Handmaid's Tale. É uma realidade distópica ali, né? É um futuro distópico, não é tão acessível esses alimentos. E aí a personagem principal, ela fica encantada quando ela encontra laranja no mercado, porque faz anos que ela não come laranja, né? E acho que só essa passagem já nos dá uma dimensão do que é aquela realidade que ela tá vivendo. Ela tá há anos, ela fica pensando na laranja, porque ela, né? E a gente, assim, né? Não tem essa dimensão hoje em dia. E essa cena é muito bem retratada na série, né? Porque elas estão lá no mercadinho e tal, ela acha uma fruta lá, uma diferente, ela fica assim, meu Deus, né? Realmente essa cena é muito bem retratada na série, bem legal mesmo. E ela fica porque, na verdade, assim, tem toda aquela dinâmica, né? Ela não pode escolher o que ela vai comprar, ela só vai lá comprar. Quem escolhe é a outra personagem. Então ela fica toda planejando como que ela vai convencer a outra personagem a colocar laranja na lista de compras, assim. É bem interessante ver isso, né? Enquanto a gente pega como a escassez de alimentos fala muito sobre aquela realidade, sobre o que aqueles personagens estão falando. O próprio Interestelar, né? O filme que também ele lida com, né, um futuro que a produção de alimento tá com problema, né? E aí tem todo... Exatamente. Cara, o filme vai pra uma ficção científica, mas ele começa nessa questão do agro ali, que o milho lá tá com problema, a batata tá com problema, então... né, também o alimento é um pano de fundo ali também, né? A comida é um pano de fundo ali também, né? Da história. Maravilhoso. Olha, eu tenho certeza que depois de hoje a gente não vai assistir um filme do mesmo jeito. A gente vai ficar prestando atenção nas comidas. Léo falou do Interestelar e eu me lembrei também daquele Perdido em Marte, que também tem a questão da batata, né? Também. Exatamente. Gente, mas vamos para as indicações, então? A gente pediu aqui para cada um trazer um filme que tem a ver com comida, ou filme ou série, né? Que tenha aí ou uma comida icônica ou que fale sobre gastronomia. E aí eu já quero começar perguntando para Denise qual que é a indicação dela, o que ela vai indicar aqui para os nossos ouvintes maratonarem. Ai, gente, olha, eu vou falar que isso é muito difícil, mas eu consegui escolher uma, que é a mais recente, mais atual, que é The Bear, o Urso, que tá no Star Plus. E essa série é assim, ela é tiro, porrada e bomba, assim, não literalmente, não tem bombas, não é guerra, mas assim, é porque você sai transformado depois dela, sabe? E é uma série que conta a história do Carmen, que é um chefe estrelado que trabalha
no restaurante de Nova York, que é considerado um dos melhores do mundo, e ele abandona tudo isso para cuidar do restaurante do irmão quando o irmão morre. E a princípio a gente fica meio sem entender por que ele toma essa decisão, né? Só que aí ao longo da série a gente vai percebendo que tem toda uma dinâmica, uma relação desses dois irmãos assim muito complexa, e que ele se sente meio em falta assim por esse irmão. Só que assim, quando ele chega para cuidar do restaurante do irmão, que é um restaurante de sanduíches, e tá o caos, assim, tudo é descoordenado, as pessoas não sabem o que fazer, ninguém sabe, não tem uma posição certa do que cada um faz, sabe? E ele vai organizando isso, assim. E o que é interessante, o que eu acho muito interessante dessa série, é que é uma série bem gastronômica no sentido de te dar fome, porque a fotografia da série é maravilhosa, assim, as comidas, eles usam muito aquele efeito ASMR, assim, sabe? Você ouve o bife na frigideira, o cortar das folhas na tábua, e é tudo visualmente muito bonito. Mas, além disso, tem toda essa questão da transformação dos personagens. É uma série, assim, bem arrebatadora. E a segunda temporada, que acabou de estrear inteira, já tem disponíveis 2 temporadas no Star Plus. Essa segunda temporada, ela é muito interessante no sentido de que a gente consegue compreender um pouco melhor os outros personagens. Porque na primeira temporada gira muito em torno do Carmen, né, esse protagonista, e dessa relação dele com o irmão. No segundo, a gente consegue entender mais outros personagens, e sempre relacionados à comida. Então tem um confeiteiro que vai estudar fora pra se especializar nessa confeitaria. Esse episódio do confeiteiro é maravilhoso, né? Porque maravilhoso. Eles fazem umas receitas assim que pra gente... Ah, beleza, a gente tá acostumado com receita do dia a dia, que é a nossa comida do dia a dia, só que o cara faz... sei lá, uma infusão de chantilly com molho de kiwi, não sei o que, e joga ali e fica um negócio, cara, aquilo ali é impressionante, aquilo ali é engenharia alimentar, o nome disso, que não tem, né? É muito avançado o negócio, né? Eu acho que eu sou a única aqui que não assistiu ainda, mas colocarei na minha lista essa indicação. O urso é maravilhoso, o urso é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Tem 2 episódios, assim, um episódio na primeira temporada que é do começo ao fim, um plano sequência que é assim, de aplaudir de pé quando acaba. E o segundo temporada tem um episódio de Natal que é assim, cinema puro. Eu só tô esperando as indicações do Emmy, porque com certeza ele vai estar lá, assim. Esse episódio de Natal é pesadíssimo. Mas um episódio, Denise, já que tu não falou desse episódio, é um episódio que eu gosto. Eu vou dar um spoilerzinho leve aqui, mas também não é nada demais. É o episódio que o primo dele lá vai fazer o estágio lá no restaurante. Ah, maravilhoso. Eu acho esse episódio maravilhoso, porque... primeiro ele já começa meio desdenhando o serviço, porque assim, o restaurante, eles vão abrir o restaurante, né, e só que aí eles estão meio assim, tipo, desregrado, não sabe o que fazer e tal, e ele não leva muito a sério e tal, e ele vai fazer um estágio no restaurante, mas assim, até nem é o estágio dele e a transformação dele no episódio, a dinâmica do funcionamento daquele restaurante, porque assim, eles têm uma lista de espera lá de, vamos dizer, 6 meses, E aí aconteceu lá, uma pessoa cancelou, o cara manda o Uber pra casa da pessoa pra chamar a pessoa pra ir no restaurante. Tipo assim, cara, é muito maravilhoso. E aí eles fazem uma pesquisa nas redes sociais das pessoas, quem que vai lá pra ver quem que é, como é que é o perfil das pessoas. Aí eles descobrem o casal de velhinho que economizaram dinheiro praticamente a vida inteira pra poder ir lá. E aí eles decidem que naquela noite eles não vão pagar a conta porque simplesmente o restaurante escolheu, tipo, não vai ter comanda pra eles. Tipo, cara, esse episódio aí pra mim, assim, bateu de um jeito que é muito maravilhoso, né, meu? É muito bom, é muito bom. Essa série é muito boa. Tem outro episódio da segunda temporada, que é um episódio que Sidney vai em vários restaurantes fazer pesquisa pra poder escolher o menu. Também. E aí o episódio inteiro é ela comendo comidas bonitas e a gente fica assim com água na boca vendo ela comer. E sabe o que é interessante que eu fiquei sabendo? Eu fui pesquisar sobre a série, todos esses restaurantes que ela vai existem de verdade. Então, assim, olha aí. Dá pra você super ir, assim, fazer um tour lá, sabe? Puta, que massa, olha aí que legal. Legal, muito legal. Tem outro episódio também, quando ela tá... Eu não sei dizer se é o mesmo episódio, eu acho que não. Que ela e Carmen estão fazendo um monte de receitas em casa e fazendo testes, assim, também é muito legal ver eles dois cozinhando. Sim. Porque o Carmen, né, como ele já veio daquela técnica lá do restaurante Michelin lá, é 3 estrelas que fala, né, Denise? No máximo é 3 estrelas, né, é isso? O Michelin é 3 estrelas. Ah, tá, não, porque eu acho que o restaurante que ele trabalhava lá era um Michelin 3 estrelas, tipo, era um restaurante top, né? Uhum. E aí ele vem com essa técnica e tal, e ele vem trazendo isso, né, primeiro ali pros sanduíches, né, pra fazer uma coisa mais legalzinha, e depois pro urso. É claro que assim, a gente tá falando da comida e tal, mas a comida é meio que um pano de fundo pra essa série, né, porque Exato, a série é uma
uma bagunça psicológica, vamos dizer assim, na cabeça dele, na cabeça do primo, daqueles que trabalham ali com eles. É uma maluquice do caramba, né? Cara, eu acho que ali é uma grande ode à saúde mental, assim, aquela série. É, isso aí. E ela tá disponível onde, gente? No Star Plus. Ah, bacana. Já anota aí a dica, gente. Isso, essa dica, inclusive, eu ia trazer ela e eu fiquei muito feliz que foi a dica que você trouxe, porque você explicou a série muito melhor do que eu explicaria. Não, é que tá fresco na minha cabeça. Eu acabei de assistir, assim, sabe? A segunda temporada. Nossa, e assim, brilhante. Eu não terminei a segunda ainda tô na metade. E eu já vou colocar ali na frente da lista, gente, porque depois dessas explicações... Bárbara, já emenda então, trazendo a sua dica. Qual dica você trouxe aqui pra dar hoje? Então, eu ia trazer essa dica, né, do urso, mas aí eu também pensei de trazer um filme antigo, Julie e Julia. Acho que não sei se vocês conhecem, né? Que é maravilhoso. É a história de uma cozinheira que ela deixa um livro, né? De receitas, e aí, que é Julie, eu acho. E aí Julia vai lá e vai fazendo as receitas e tudo. E assim, é muito legal ver a relação dela, de fazer as receitas, de ir atrás dos ingredientes, de fazer as comidas e tal. Eu acho que é um filme muito afetivo, assim. De você cozinhar como uma forma de demonstrar amor por quem você ama. Nossa, eu amo esse filme. E ao mesmo tempo que vai passando a história de uma, vai contando também a história da outra, né? No passado, não é uma coisa assim? É, porque a Julie Powell, que na verdade, assim, tudo nasceu de um livro. Não, na verdade, tudo nasceu de um blog. Ela escreveu um blog com a ideia de... Ela era uma jornalista que escreveu um blog com a ideia de cozinhar as 300... carambas, não sei quantas receitas do livro da Julia Child, que era uma grande cozinheira americana, tipo, sei lá, nossa Palmeirinha, vamos dizer assim. E aí, ela faz um blog do que ela se compromete a 1 ano fazer essas receitas. E aí, o blog explode, faz super sucesso, ela é convidada para escrever um livro e... gente, não sei vocês, mas da minha perspectiva, você considera que o seu trabalho foi sucesso quando Nora Ephron chega para dirigir um filme que é baseado no seu livro e chama Amy Adams e Meryl Streep para protagonizar, entendeu? É, aí sim, deu certo. Venceu na vida. Não, assim, venceu na vida, assim, sabe? Então é muito bom esse filme, assim, eu adoro, assim, o livro também é bem legal. O capítulo virou um livro, não foi? Virou. Eu costumo brincar que o capítulo tem um pouco de Julie e Julia, assim, eu só tô esperando o momento de eu ir pras telonas. Fica aí, já o convite, se alguém quiser me... Estou esperando o meu momento, né? Olha, e quem seria a atriz que você escolheria pra viver você? Olha, e aí é difícil, não sei, viu? Não sei. Uma lembrança boa que eu tenho desse filme é que tem uma cena que ela tá fazendo meio que acho que uma brusqueta ali. E, gente, é uma coisa que eu me lembro muito de ficar com vontade de... Eu tava assistindo e aí eu saí pra comprar tomatinho, pra comprar manjericão, pão italiano, pra tentar fazer. Só que, obviamente, não ficou igual, porque a panela que ela usa é totalmente diferente do que a gente tem em casa e tal. Mas foi um desses exemplos que você tá assistindo. Assim como a gente fica com fome quando assiste MasterChef, né? A Bárbara adora MasterChef aqui, ó. Temos uma fã assídua. Eu fiquei com vontade, fui lá e comprei as coisas pra fazer. Então esse filme também é bem icônico pra mim, por isso. Eu ia trazer justamente também essa menção honrosa, que não dá pra deixar o MasterChef de fora, né? Porque você assiste o MasterChef e você vê eles fazendo as comidas e começa a dar ideia pra você. Eu tenho que fazer isso, como é que faz esse molho de laranja? Aí você vai no Google, vai lá e olha, e amanhã eu tenho que fazer esse macarrão. É desse jeito. E fora que você não consegue ver sem estar comendo também, né? Que se a gente for falar de reality de comida, aí explode, né? A Netflix tem pelo menos uns 20, né? Nossa, tem de tudo, né? Aqueles dos bolos, né? Que só fazem bolo. Aí tem o próprio Cake Boss, né? Que é uma maluquice, né? A série que vai contando a vida deles lá e vai fazendo os bolos e coisa. Então, reality show mesmo de comida aí abre a porteira e não acaba mais, né? Tem muito, né? Gente, eu quero saber aqui, a gente tá falando muito de comida e tudo, eu quero saber
eu sei que Denise cozinha, mas eu quero saber de vocês dois, Liana e Léo. Vocês gostam de cozinhar e vocês gostam, se sim, vocês gostam de cozinhar esse tipo de comida ou é arroz e feijão? Olha, eu gosto de cozinhar quando não é por obrigação. Eu tenho obrigação de fazer aquela comida. E o meu marido aqui, se você fizesse essa pergunta pra ele, assim, o que eu cozinho melhor, o que eu faço melhor, ele diria que eu sei inventar com o que tem em casa. Quando eu vou seguir uma receita prontinha, geralmente não dá certo. O famoso o que tem na geladeira. Isso, aí ele fala assim, não tem nada pra comer, vamos pedir um delivery? Aí eu falo, não, peraí, deixa eu abrir a geladeira e ver aqui. Aí daqui a pouco ele chega, tem um banquete assim na mesa, ele, nossa, nem sabia que tinha isso na geladeira. Eu falei, pois é. Aí eu gourmetizo ali, a minha especialidade é gourmetizar o que eu tenho dentro de casa. Mas, Liane, tu sabe que tu falando com esse negócio de fazer o que tem na geladeira me lembrou de um episódio no mínimo interessante, que quando a minha sogra foi fazer um cachorro-quente, ela colocou alcaparras no cachorro-quente. Olha, que inovação! É o que tinha na geladeira e ela jogou lá dentro. Não posso dizer que ficou ruim nem que ficou bom, vou ficar neutro nesse comentário. Porque vai que ela escuta? Um homem sábio, não é mesmo? Mas ficou no mínimo interessante. E você, Léo, cozinha? Então, eu faço o básico ali, arroz, faço um ovinho, faço o básico e tal. Agora eu tô começando a me aventurar um pouco mais e fazer uma carninha assada, uma coisinha assim, né, na churrasqueira mesmo, mas assim, é coisa rápida, assim, tipo, vira de um lado, vira do outro, salzinho e só, tipo assim, bem tranquilo. Sal e pimenta do reino. Já vem o salzinho temperado lá, aquele salzinho temperado, então assim, eu faço o básico, assim, a minha esposa gosta de cozinhar bastante, mas uma coisa que assim, às vezes eu ajudo ela também, né? Eu sempre ajudo ela a fazer as coisas. Eu sou o cara que faz como é que é na cozinha, tem o chefe, tem os outros que ficam cortando as coisas ao redor pra fazer, como é que... É, subchefe. Como se fosse o subchefe. Eu fico lá cortando as saladinhas, ralando a cenoura, fazendo as coisas, e ela chega lá e joga tudo na panela e faz, e aí depois eu vou lá e lavo a louça. Essa é a minha função. Então, sim, basicamente isso. Mas assim, o básico eu faço, arroz, né, ali... Não morreria de fome, né, Léo? Não, faz uma tapioca, se vira, o jeito que dá ali, se vira, vai embora. Denise, no dia a dia, você já fala tanto de comida, né, e no dia a dia, você gosta ou você, não quero mais saber de comida na minha frente? Não, eu gosto de cozinhar. E assim, sabe o que é interessante? Quando eu criei o Capítulo Vem para o Jantar, eu não sabia cozinhar nada. E a proposta de criar o projeto foi justamente essa. Aprender a cozinhar com os meus escritores preferidos, né? Na época eu não sabia quanto tempo demorava para fazer um ovo cozido, assim, hoje eu sei que o tempo maravilhoso é 8 minutos, mas assim... Tem tempo? Eu achei que tu jogava lá, esquecia e depois voltava pra... Não, tem todo... É que assim, eu gosto de uma gema mais ou menos mole, assim, sabe, não melequenta, mas... Eu já sou dos 15 minutos, já. Então 8 minutos pra mim é perfeito, assim. Ovo seco. Mas assim, eu adoro, só que assim, de verdade, vamos ser realistas, não dá pra você fazer pratos super elaborados no dia a dia, assim. Então, a hora que eu pego pra criar, pra me divertir na cozinha, é final de semana. Então, dia a dia é aquele velho, né, bom e velho arroz, feijão, bife e salada, sabe? Justo. Mas assim, o meu marido, ele até gosta de cozinhar, mas ele é aquele tipo de pessoa que vai fazer um macarrão alho óleo e na hora que você entra na cozinha tem 4 panelas sujas, 10 pratos, você fala, meu Deus, o que você fez aqui, entendeu? Você falou das receitas elaboradas, né, com essa febre de TikTok aí, de redes sociais dos últimos tempos, surgiram muitas receitas e gente ensinando e tal, e criando mesmo conteúdo pra isso. E recentemente, uma experiência que eu tive, eu recebi um vídeo de um molho de tomate, né, super elaborado, assim, como você faz o seu molho de tomate e tal. E eu fiz em casa e ficou, assim, incrível, nunca tinha comido um molho de tomate desse jeito, mas é uma coisa que, gente, levou tanto tempo pra fazer, e pica isso, e pica aquilo, e pica aquilo. E aí a proposta do vídeo era, faça você mesmo, né? Economize tempo e dinheiro. Falei, não, saiu muito mais caro. Não, tempo você não vai economizar. E saiu muito mais caro porque o tomate está caro. Vamos já levantar essa bandeira aqui. Sim. Ô, Liane, nesse esquema que tu tá falando aí, esses dias eu vi os caras no TikTok ele fazendo receita de ketchup pra fazer em casa. Tipo... Oi? Não, gente, não. E aí ficava lá um tempão cozinhando, e aí de um dia pro outro, não sei o que, demorava. Gente, não.
Não, gente, não. Tem coisa que é melhor facilitar. É igual o leite de coco. Eu sei que o leite de coco melhor é aquele que a gente pega do coco, com a coisa lá, coa. Mas, né, se pode comprar pronto, vamos comprar em vez de ter que ralar coco e tirar água, né? Somos desse time, né? Eu amo cozinhar também. Amo inventar, principalmente coisa diferente, assim, eu gosto de fazer. Mas também não é todo dia que dá, né? Assim, é mais final de semana, aí a gente faz aquela massa com vinho, com a carnezinha e tal. Vinhozinho, aí sim. Ai, delícia. Muito bem. Falando de receitas aí elaboradas, de pratos elaborados, eu já vou puxar a minha indicação, que é um filme. Quem já assiste ou acompanha as redes sociais do Tem na TV já deve ter percebido que eu sempre dou um jeito ali de citar esse meu ator, que é meu ator preferido, que é o Bradley Cooper. Eu assisto tudo que ele faz, até quando ele faz dublagem eu assisto. É uma das poucas coisas que eu assisto sem ser dublado, é pra ouvir a voz dele no filme. Então eu vou indicar hoje aqui o filme Pegando Fogo, de 2015. É um drama ali misturado com comédia, mas eu acho que tá mais pra drama. Tá disponível na Netflix e conta a história de um chefe, do Adam, né, que é o personagem do Bradley, que já foi um chefe respeitado em Paris, mas aí ele acabou no vício ali de drogas e de álcool e acabou destruindo a carreira dele. E aí, depois de passar um tempo lá nos Estados Unidos, ele recebe uma oportunidade em Londres. Ele é contratado pelo antigo maître dele? Maître, para ser o chefe de cozinha de um restaurante requintado. E aí ele começa ali, a história gira em torno dele, desse redescobrimento dele, né, como profissional ali, tendo que lidar com uma equipe nova. Quando o Léo falou do subchefe, eu pensei assim, gente, se ele fosse subchefe do Adam nesse filme, ele ia sofrer. Nossa. Porque a equipe dele sofre ali, porque ele exige a perfeição, a equipe é recém-formada e, assim, ele é muito temperamental na cozinha e ele tem o sonho ali de... ele vai para esse novo desafio como uma segunda chance dele realizar o sonho dele, que é ganhar uma terceira estrela Michelin. Michelin que fala? Michelin. E aí o filme é sobre isso, sobre ele se redescobrindo ali como chefe. E aí por que eu falei das comidas, né? Porque com essa perfeição que ele exige de si mesmo e da equipe, os pratos são assim milimetricamente, sabe, medidos, e a quantidade, isso e aquilo. Então é uma oportunidade da gente ver e conhecer como é que funciona um restaurante de alta gastronomia por dentro, né? Na minha recordação, assim, talvez tenha sido o primeiro filme que eu tenha visto sobre... que mostrasse, assim, dentro do restaurante como funciona, e entender como é que funciona ali a crítica também, a pessoa que vai ali avaliar aqueles pratos, esse sistema todo. Então é um filme muito interessante, fica a dica para quem ainda não assistiu. Já é um filme um pouquinho antigo, né? Acho que já passou na sessão da tarde também, mas tá lá disponível na Netflix. Vocês já assistiram? Passou esses dias na sessão da tarde. Faz o quê? Umas 2 semanas que passou na sessão da tarde esse filme. Aham. Ah, é? É muito bom. Eu gosto bastante. Eu adoro também. Eu amo esse filme também. Acho muito legal. E eu também sou fã do Bradley Cooper. Desculpa. Mas enfim, eu vou fazer a minha indicação aqui. Então eu vou fugir um pouquinho dessa questão dos pratos aí, que vocês estão muito fixadas nos pratos, no menu, né, do urso. Até a Denise falou do urso também, que era uma das indicações. Todo mundo queria indicar o urso aqui hoje, que é a série que tá mais recente, né, o que tá mais novo aqui. Mas eu vou ir para um outro lado, que é falar da Fantástica Fábrica de Chocolate. Porque a Fantástica Fábrica de Chocolate, né, tanto a versão antiga quanto a versão nova, é porque ela basicamente brinca com a mesma coisa, né? Primeiro, assim, tu começa com as crianças, né, procurando o tal do bilhete dourado lá. E aí, assim, é um consumo desenfreado de chocolate, já começa por ali. E aí o chocolate é uma coisa que também, que eu não sei vocês, mas eu particularmente adoro chocolate. Até uma coisa que eu coloquei na minha dieta que, assim, de segunda a sexta tá proibido chocolate. Ainda mais como ex-gordo
costurado, então eu sou obrigado a cuidar, porque, né, não tem jeito, tem que cuidar. Mas assim, o chocolate, então, assim, é um dos primeiros elementos ali que move, né? Já começa pelo nome do filme, né? Fantástica Fábrica de Chocolate, mas até tu chegar na Fantástica Fábrica leva um bom tempo. Cara, esse primeiro terço do filme ali é só as crianças, procurando o bilhete dourado e tal, e dele comer chocolate e tal. E aí tem o outro pai da menina lá que compra lotes de chocolate só pra poder achar o bilhete, beleza? E aí depois que eles vão pra fábrica, né, que eles realmente entram, beleza, organizou, todas as crianças vão pra fábrica e tal, e aí lá, tipo, tem a fonte de chocolate, tem pirulito, tem, né, à vontade, assim, e tal, e até uma coisa que o pessoal fala que quem trabalha na fábrica, vamos dizer, o cara trabalha na fábrica da Nestlé, trabalha na fábrica e tal, eu não sei se é bem verdade isso, mas eu acho que é bem possível, porque eles falam que eles deixam o pessoal pegar à vontade no início, porque, assim, enjoa. Aquele chocolate todo dia, tipo, então o cara começou a trabalhar lá, tipo, que tu não pode levar embora, mas tu pode comer à vontade aqui. E aí o cara come, tipo, chega uma hora que o cara não pode mais nem ver chocolate na frente dos olhos, assim, então... Essa é a parte ruim de trabalhar com comida, né? Agora, a sua indicação é o filme novo ou o filme antigo? Mas aí que tá, os dois filmes... Claro, o filme novo, ele dá uma boa atualizada no visual, vamos dizer assim, deixa mais bonito e tal. Acho que os dois filmes, em relação à comida, eles não mudam, né? Acho que o filme novo talvez deixe um pouco mais bonito, mas assim, é que é tão legal tu ver o cenário que tu olha assim, tem uma hora que é só doce, é só... Tudo é chocolate, tudo, né? Tem um rio de chocolate, tipo, é muito doido, né? Tipo, tu pensar assim. Um sonho, né? Amarra até a garganta, né? Então. Eu falei do filme antigo porque foi o filme da nossa infância, assim, né? Eu acho que todo mundo aqui tá nessa mesma, mais ou menos na mesma faixa etária. E mesmo lá, há tanto tempo atrás, eles conseguiram, sem muito efeito, sem muita tecnologia que tinha naquela época, provocar essas sensações na gente, né? Sim, E os filmes, eles são baseados num livro de um escritor chamado Roald Dahl, que é um escritor, assim, ele escreveu também coisa adulta, né, contos adultos, mas ele é conhecido pelas histórias infantis, tipo, ele escreveu Matilda, Gremlins, James e o Pêssego Gigante. Então, assim, ele que escreveu essas histórias. E o que é interessante, que é uma fofoca literária, vamos dizer assim, o Roald Dahl, ele era apaixonado por chocolate. Tanto é que ele escreve A Fantástica Fábrica de Chocolate, mas o chocolate aparece em muitos outros livros dele. Por exemplo, tem um livro que chama As Bruxas, que é o filme desse livro chama As Convenções das Bruxas, que também é um clássico dos anos 90 que foi refeito agora, que tem um papel muito importante as bruxas, né? Elas têm esse plano maligno de colocar uma fórmula que vai transformar as crianças em ratos dentro de chocolates e vai ser distribuído, vendido nas confeitarias, né, do Reino Unido. E aí, pra você ter uma ideia como o cara era apaixonado por chocolate, quando ele morreu, ele pediu para ser enterrado com as 3 coisas que ele mais amava, que era vinho tinto, lápis e chocolate. Olha! Chocolate, olha aí, ó. Lápis porque ele desenhava e escrevia as histórias dele com lápis. Ai, que legal. Muito bom. Adorei, gente. Eu ia comentar, só pra quem é fã da Fantástica Fábrica de Chocolates, final do ano tá saindo aí um filme do Willy Wonka novo. Verdade, com o Timothée Chalamet, que eu amo. Exatamente. Bom, gente, chegamos aqui ao fim de mais um episódio, depois de todas essas maravilhosas indicações. Tenho certeza aí de que, se vocês seguirem as nossas indicações, vão gostar bastante desses filmes e séries que foram indicadas aqui. E queria agradecer a presença da nossa convidada e pedir para ela dar uma última palavra, falar sobre os projetos dela, o que ela tem aí de novidade daqui para frente, quais os rumos que Capitu vai tomar daqui para frente, e dar umas considerações finais aí, Denise. Gente, obrigada pelo convite. Esse é um assunto que eu amo falar, me diverti muito. Assim, eu já fui anotando as dicas que vocês foram falando aqui também. Vou assistir bastante coisa nos próximos dias. E aí eu queria convidar o pessoal que tá me ouvindo para me seguir lá no @Capitu Vem para o Jantar, no Instagram. Eu também tenho um projeto paralelo que é um filho do Capitu, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que é o @SpoilerVinagrete, que é cenas de filmes. A minha ideia é compilar 1000 cenas de filmes que giram em torno ao redor de uma mesa, né? Que tem um contexto alimentar. E, né, vou
compilar 1000 ou morrer tentando. Então tá bem divertido. @spoilervinagrete, mas é isso, assim, estou super aberta. Quem quiser me chamar lá pra gente conversar, dar dicas de filmes, livros, vamos aí, me chama na DM e vamos conversar. E muito obrigada pelo convite, eu amei conhecer vocês e amei o nosso papo. A gente esses dias falou de um filme que gira que começa numa cena de jantar, né, gente? Que foi o filme Coerência. Você já assistiu, Denise? Não. Então, volta alguns episódios, a gente tá indicando. Coisa de comida vai ser só isso também nesse filme, né? Só isso. Só isso, mas ela já tem um material ali pro novo projeto dela. Isso, justo. E aproveita e ainda assiste um ótimo filme. Ah, legal, já gostei da ideia. Bom, gente, então, muito obrigada, Denise, mais uma vez aqui pela presença, pelo esse papo gostoso com a gente. E caminhando aqui para os finalmente, Bárbara, ao invés de levar-nos para casa, leve-nos para jantar também, por favor, aí na sua casa. A gente fica falando de comida que dá uma fome, né, gente? Mas é isso, gente. Muito obrigada a você que nos ouviu até agora. Obrigada pela sua audiência. Passa esse podcast para várias pessoas que vocês sabem que também gostam muito de comida e de cinema. E aí ajude a gente a divulgar o nosso conteúdo. Obrigada, Denise, mais uma vez. E é isso, até semana que vem com mais uma dica. Você ouviu o Tem na TV Podcast. Esses e outros episódios incríveis você encontra no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Gostou do episódio? Deixe seu comentário no nosso Instagram, no @TemNaTVPod. E fique ligado no que tem na TV. Tem na TV Podcast. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.